A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você por aqui em mais uma Escola Bíblica Online. E para continuar a nossa série de mensagens, as parábolas de Jesus, hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens. E eu convido você a orar comigo antes de iniciarmos essa aula. Pai de amor, Deus eterno, nós colocamos diante de Ti nessa hora o nosso coração e clamamos, Pai, vem sobre nós. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Faz com que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Pedimos também, Senhor, pela saúde do reverendo Andrés, Pai, que está gripado. Pedimos pela sua família. Abençoa ele, ó Deus, e fortaleça a sua vida. Assim, também pedimos para toda a igreja em Araraquara, em São Carlos. Faz prosperar, ó Deus, multiplica o Teu reino. Assim nós pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nosso alvo hoje, então, é a gente poder aprender a necessidade de se preparar para a volta iminente de Jesus. Jesus voltará. Você está preparado? Você está preparada? Já parou para pensar nisso? Então a gente vai tentar hoje refletir um pouquinho sobre prudência, paciência e responsabilidade diante dessa verdade. Então vamos ler a parábola de hoje, Mateus 25, de 1 a 13, diz o seguinte: Então o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Palavras do Senhor. Há detalhes no contexto histórico que nos auxiliam na compreensão dessa parábola. É importante para a nossa reflexão hoje. De acordo com a tradição oriental, a celebração do casamento exigia grandes preparativos. Então o casamento ele era realizado à noite, era uma ocasião de alegria. E tudo era feito sem pressa, sem horários assim pré-estabelecidos. Não havia aquela coisa da hora marcada para a chegada do noivo, né, a casa da noiva. Não, a fim de participarem do banquete. Ou mais frequentemente para levá-la ao banquete em sua casa, né? E o noivo nomeava um padrinho para o casamento. Chamava-o, por exemplo, João Batista fala, né, que João Batista era o amigo do noivo. Então, alguns jovens o acompanhavam na comitiva de honra durante os dias de casamento, que comumente eram 7. Então, um casamento tinha 7 dias, era uma semana de festas, né? E algumas jovens acompanhavam a noiva. Então, tinha o noivo, a noiva, os amigos do noivo e as amigas da noiva. Então, e não tinha uma hora estabelecida para se realizar esse casamento. Então, o noivo saía para buscar a noiva. E quando ele chegava no lugar onde ela estava, ouvia-se a vozes dizendo, né? Olha o noivo, sai ao encontro do noivo, olha o noivo chegou. E nesse momento as pessoas então comissionadas para recebê-lo acendiam as suas lamparinas e corriam com elas nas mãos para ocupar o lugar na procissão. Então por isso que essa ideia da lamparina. Então caso alguém não estivesse pronto, seria tarde demais, porque não havia mais tempo para se preparar.
porque o noivo estava perto. Então era necessário você estar ali com a sua lamparina e com o seu óleo para acender na hora que o noivo chegasse. Então todos os participantes entravam na casa do noivo e aí depois a porta era fechada e ninguém mais entrava. Todo mundo festejava ali com ele então os 7 dias. Jesus conta essa parábola, né? Continuando o seu ensino sobre a necessidade de vigiar, conforme Mateus 24, 44. Cabe a nós, então, o mesmo estado de vigilância, tendo as seguintes virtudes que foram destacadas nessa parábola, e é isso que a gente vai ver hoje, sobre essas virtudes importantes para enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus pela segunda vez. A primeira dela, prudência. A grande diferença aqui entre os dois grupos de noiva foi o fato de que as sábias, né, tiveram a provisão maior de azeite do que as nécias. E exatamente por causa disso, Jesus chama elas de prudente. Então elas não sabiam quando o noivo iria chegar. Então o que elas fazem? Preparam uma porção extra. Então a prudência, ela é uma virtude amplamente enfatizada nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. E quando a gente pensa que na expectativa de nós crentes, quando a segunda vinda de Cristo, essa prudência deve ser maior ainda, já que o Senhor nunca marcou uma data. Então a gente não tem uma data para sua volta, né? A gente sabe aí de muita gente que marcou a data, que fica na expectativa, que vai fazendo aí contagem, numeração. Mas o fato é que nem o próprio Jesus sabe o dia da sua vinda, né? Então, a respeito daquele dia ou a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, conforme Marcos 13:32. Então, nós devemos estar sempre vigilantes, como essas noivas que foram prudentes. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes, por exemplo, da igreja de Tessalônica, também incentivou eles a quê? A uma vida de vigilância, de prudência. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está por dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E o mesmo Paulo escreve aos Efésios, né, lá em 5, de 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não andai como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É quase um eco, né, da parábola que a gente tem aqui de Jesus. Então, para a gente pensar sobre essas parábolas para a nossa vida hoje, né? Nós vivemos aí num mundo tão ignorante quanto a respeito da volta de Cristo, né? E nós nos deixamos assim levar por essa incredulidade. E nós esquecemos quase sempre da iminente volta de Cristo. E não tem como a gente falar que a gente vai ser pego de surpresa, como essas virgens nécias, porque a gente sabe que ele vem, ele disse que ele vem. Né? Assim como o Filho do Homem foi elevado, ele será trazido de volta. Então nós temos essa certeza. Então cabe a nós prudência. A segunda virtude, então, também que a gente pode destacar dessa parábola é paciência. As virgens dessa parábola, elas foram tomadas de sono e adormeceram. O que nos indica ter passado muito tempo entre a expectativa inicial das virgens e a chegada real do noivo, né? Então, devido à sua prudência, essas 5 virgens estavam preparadas com um suprimento extra de azeite e não foram pegas de surpresa. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o fato de que nenhuma delas tinha ciência do tempo que demoraria para que o noivo chegasse, né? Nem as 5 sábias e nem as 5 nécias. E isso nos evidencia que nós precisamos ter paciência. Paciência e crer, né? Crer que Jesus vai voltar e que essa volta é certa. Pedro, ele alertou os crentes da sua época a esse respeito, quando muitos questionavam ele sobre a volta de Cristo. Vê lá, 2 Pedro 3,9. Onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Corrigindo, 2 Pedro 3,4. E ele responde dizendo, e aí sim o 9, não retardará o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro continua dizendo aqui para os crentes que enquanto Jesus não volta, eles devem esperar e apressar a vinda de Cristo, né? A gente pode dizer então que esperar tem a ver com a paciência que a gente deve cultivar. E apressar tem a ver com a responsabilidade de servos do Senhor enquanto esperamos. E essa última será vista no próximo tópico. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do apressar. Paulo também é alerta quanto a isso, quando ele diz aos Romanos, lá no capítulo 13, verso 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos princípio cremos. Então nós vemos aqui que Paulo enfatiza a necessidade de nos despertar do sono, pois o tempo da volta de Cristo está muito perto. E o mesmo que ele havia ensinado aos Tessalonicenses lá em 1 Tessalonicenses 5,6, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sede sóbrios. Então, Cristo pode estar demorando para voltar, como muitos entendem, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação e a gente pode ficar cansado com a demora e cair no sono, entrar aí num estado de letargia espiritual, né? O grande alerta que fica aqui para nós é que a gente não pode desprezar o fato de que Jesus pode aparentemente estar demorando, mas ele voltará. Então, estejamos, portanto, sempre em estado de alerta, pois em breve ouviremos, chegou o noivo chegou, e aí? Então, vamos pensar como a gente lida com aqueles que questionam a nossa fé, né, dizendo que o noivo não vai chegar. Esse negócio aí de que Jesus vai voltar, você tá louca, Gisele? Não para, né? Será que a gente tem a plena confiança, a esperança, né, com paciência pelas bodas do Cordeiro? E também nós estamos, assim, preocupados demais com as coisas desse mundo e a gente acaba relaxando a nossa vigilância? Serve para a gente pensar, né, até que ponto a gente está, assim, pacientemente esperando o retorno de Cristo, tendo essa convicção, essa certeza e a paciência. Outra virtude importante é então a terceira, a responsabilidade. As virgens sábias, elas disseram às nécias que elas deveriam ir aos que vendem e comprar a provisão de azeite para si mesmas, já que o azeite delas não poderia ser dividido. E se você olhar e pensar nessa parábola, traz para a gente também um outro grande ensinamento, que a gente deve ser responsável pelas nossas vidas. Sim, precisamos ser responsáveis. O Senhor espera que cada crente individualmente seja responsável por aguardar de forma vigilante e com expectativa a sua volta. E essa responsabilidade diante de Deus já era ensinada aos profetas do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então ele ensina ao povo de Israel essas coisas. Então não é pelo fato de alguém ser filho de crente que o Senhor vai tratar de forma mais branda quando ele voltar. Deus tem apenas filhos, não tem netos. É importante lembrar disso, viu? Cada pessoa é responsável diante de Deus pela sua vida de santidade, pela sua expectativa em relação à volta de Cristo, em alimentar, fazer a sua salvação frutificar, crescer. Nós somos responsáveis, sim, nesse sentido, diante de Deus. E assim como o azeite que não podia ser repartido, assim também a expectativa no nosso coração quanto à volta de Cristo, ela não é repartida, né? Ela pode ser incentivada, né? A gente trazer à memória sempre o motivo da nossa esperança, mas a gente não pode afirmar que pelo fato de uma pessoa aguardar ansiosamente a volta de Cristo, que automaticamente as outras pessoas ao seu redor também vão.
Então, o aguardarem com o mesmo fervor vem do quê? Vem de uma vida individual de investimento. Investimento em oração, em leitura bíblica, em conhecimento de Deus, de vida em comunidade. Então, individualmente, nós somos responsáveis por cultivar a nossa espiritualidade e ansiar pela volta de Cristo, né? Então, para a gente parar e refletir, não sei se você já se fez essa pergunta: como está a sua expectativa em relação à volta de Cristo? Já parou para pensar nisso? Né? Maranata? Ou não? Já nem. E para a gente concluir a nossa aula, essa aula que é um pouquinho curtinha, a gente não precisa ficar se preocupando e se prendendo muito aqui, a gente não vai fazer uma aula de escatologia, né? Se Jesus vem antes da tribulação, depois da tribulação, enfim, né? Você com certeza tem material interessante sobre isso e que vale a pena, mas não é esse o objetivo da nossa aula. O nosso objetivo hoje aqui, como a gente já falou no início, é o que? Aprender a necessidade da gente se preparar para essa volta iminente, né? Demonstrando aí, então, prudência, paciência, responsabilidade. Por quê? Porque tudo isso é uma forma também de apressar a vinda de Cristo. Então, o mais triste dessa parábola é o fato de que as virgens que não foram prudentes perderam a oportunidade de participar das bodas, tendo a porta da oportunidade fechada para elas. E essa parábola serve de alerta para todos nós, a fim de que não percamos a grande oportunidade. Como Deus nos exorta em 2 Coríntios 6:2, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Se você ainda não tiver recebido o Senhor Jesus como Salvador, hoje é um dia de oportunidade, um dia oportuno. E se você já recebeu Ele como Salvador da sua vida, também receba Ele como Senhor da sua vida. Entregue a Ele seu coração, seus amores, seus pensamentos, tudo para que seja transformado e redimido, para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. E essa aparente demora, né, do retorno, então, da segunda vinda de Cristo para restaurar todas as coisas e redimir a criação, pode ser que aparentemente esteja demorando, mas para Deus tudo tem o tempo certo, né? A palavra de Deus nos afirma que essa demora é para que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Então, quem sabe essa demora não foi para guardar você que me assiste, ou talvez um de seus familiares, para que essas pessoas possam estar lá no dia das bodas do Cordeiro. Então, não sejamos crentes dorminhocos, né? Vivendo um cristianismo sonolento, né? Eu lembro da musiquinha, né? A formiguinha cata folha e carrega, quando uma larga, a outra pega. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então, não é porque tá demorando, isso aí não existe mais, que a gente tem que ficar na preguiça, né? Não, Deus quer que a gente esteja ativo na prática das boas obras, na vivência em comunidade, na oração, na leitura bíblica. Por que tudo isso? Para que isso nos edifique espiritualmente, para que eu e você possamos desenvolver a nossa salvação e cada vez mais estejamos parecidos com Ele, com Jesus, estejamos aí à estatura de Cristo, né? Porque esse é o nosso objetivo final, né? É se parecer com Jesus. Então, enquanto Ele não vem, para que isso seja pleno, a gente consegue isso como? Através disso, experimentando um pouco do reino que já está entre nós, mas ainda não está consumado. Então, que você possa ter diariamente a expectativa da vinda de Cristo, que Ele vem, que Ele virá para buscar a sua igreja, para restaurar esse mundo e redimir todas as coisas. Maranata, vem, Senhor Jesus, que essa seja a sua oração, que essa seja a sua expectativa, que você de forma prudente, paciente e responsável, né, assuma para si a responsabilidade de deixar a sua lamparina cheia de azeite. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe.
Eu convido você a estar conosco hoje na Igreja Presbiteriana Independente Araraquara, nosso culto de adoração às 19h30. E se você é de São Carlos e está acompanhando essa aula numa sexta-noite, o nosso culto é aos domingos às 10h15 da manhã. A gente deu uma mudadinha aí, porque a gente tem a escola bíblica também presencial às 9 horas da manhã. Então, esperamos por você em uma das nossas igrejas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Então, curte ela, compartilhe esse vídeo, vamos espalhar a palavra de Deus até que ele venha. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, ou se ele não voltar antes. Deus te abençoe.